Meus amados irmãos, a doutrina fundamental número 24 da nossa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós lemos: o juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dorme em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem dentre os vivos permanece em Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, estando, portanto, nele preparado para a transladação ao seu reino eterno. Segundo a doutrina fundamental número 24 da nossa igreja, o tempo em que Deus determina quem será salvo é durante o juízo investigativo, que nós sabemos começou em 1844. E aqui nós temos outra informação importante nessa doutrina fundamental. A terminação desse ministério de Cristo assinalará o fim do tempo da graça para os seres humanos antes do segundo advento. Então, segundo a doutrina fundamental número 24, o tempo em que Deus determina quem será salvo é durante o juízo investigativo, que começou em 1844 e que termina quando termina a intercessão de Cristo no Santíssimo. Quando ele deixa de ser nosso intercessor, quando ele deixa de ser nosso advogado, então é fechada a porta da graça. E nós vemos aqui que isso acontece antes da volta de Jesus. Me parece que foi em 2010, nós distribuímos o livro A Grande Esperança, que é um resumo do grande conflito. E aqui na página 26 nós temos uma informação muito importante. Capítulo 3, Seduções Perigosas. O grande conflito entre Cristo e Satanás logo será concluído, e o maligno tem duplicado seus esforços para anular o que Cristo realiza pelos seres humanos. O objetivo dele, de Satanás, é manter as pessoas em trevas sem arrependimento até que termine a intercessão do Salvador. Então vejam bem. Qual é o objetivo de Satanás? Manter as pessoas em trevas, sem arrependimento, ainda no pecado, até que termine a intercessão do Salvador. Esse ano nós estamos distribuindo o grande conflito. Foi distribuído, né? E alguns ainda estão sendo distribuídos, o grande conflito. Aqui também na página 218, capítulo 32, a luta, tem essa informação sobre a intenção de Satanás. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará em breve, e o maligno está aumentando seus esforços para derrotar a obra de Jesus em prol da humanidade. Seu objetivo é manter as pessoas em trevas e rebelião até que a ministração do Salvador no santuário termine. Baseados nessas informações da doutrina fundamental número 24 e do grande conflito, nós temos duas coisas que nós precisamos analisar com muito carinho, com muita atenção. Amados, sabemos que a maioria dos pastores adventistas estão ensinando, e a maioria dos membros adventistas estão acreditando que nós vamos continuar pecando até a volta de Jesus. Não, vida sem pecado é impossível, isso é coisa de fanático, de perfeccionista. Bom, vamos analisar uma coisa então aqui. Segundo a doutrina fundamental número 24, o tempo em que Deus determina quem será salvo é durante o juízo investigativo. Vamos criar um personagem aqui, o Felisberto, um nome bastante comum, né? O Felisberto foi salvo, segundo a crença dos pastores adventistas. O Felisberto foi escolhido como sendo salvo. O nome dele foi determinado como sendo salvo aqui, durante esse período do juízo investigativo. Mas ele foi salvo dos seus pecados só lá na volta de Jesus, salvo completamente. Lá na volta de Jesus é que ele será totalmente libertado do pecado. Antes daquilo lá, não. Antes ele vai pecar, vai estar cometendo alguns pecados, não tem jeito não. Amados, se o Felisberto foi salvo e um tempo antes da volta de Jesus foi escolhido como salvo, e ele foi libertado só num período, nessa ocasião aqui na volta de Jesus, significa que ele foi salvo nesse período aqui, ainda estando em pecado, ainda estando cometendo pecado. Amados, por mais que os pastores adventistas não queiram aceitar, e os membros também, estão ensinando e acreditando em salvação no pecado. E isso
Não pode, isso não vai acontecer. Não existe salvação no pecado. Segundo Mateus 1:21, Cristo nos salvaria dos nossos pecados. Ninguém vai ser salvo em seus pecados. A graça nos liberta de toda iniquidade. Há poder em Deus para isso. Agora, vamos voltar para o Felisberto e vamos analisar uma outra questão importante. O Felisberto acreditou no que os pastores adventistas estão ensinando. Ele acreditou que vai continuar pecando até a volta de Jesus. Então ele tem um padrão, a norma estabelecida por ele, uma crença. Isso é muito complicado, irmãos, porque se você tem uma crença aquém daquela que Deus estabeleceu, você não vai atingir a norma de Deus. Por quê? A serva do Senhor, aqui também, no grande conflito, ela nos diz: jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, bondade ou de verdade. Então, se o homem tem essa norma aqui, e a norma de Deus é acima, ele não vai atingir uma norma além daquela que ele acredita. Então, o Felisberto, acreditando no que está sendo ensinado pelos pastores adventistas, ele passou durante o juízo investigativo, deixou alguma coisinha lá para a volta de Jesus, e lá ele acreditava que só lá que ele seria libertado, né, e tinha uma norma aquém daquela que Deus estabeleceu. E mesmo que inconscientemente essa crença nos faz acomodar em alguns pecados. Eu vejo pessoas arrumando desculpa para o pecado. Não, natureza pecaminosa, não tem jeito. Olha, sabe, e isso, mesmo que inconscientemente se acomoda em algum pecado, acreditando em salvação no pecado. E agora o Felisberto, conduzido por esses ensinamentos, o que aconteceu? Satanás alcançou o objetivo dele. Porque o objetivo de Satanás era manter o Felisberto no pecado até que terminasse a intercessão do Salvador. Satanás alcançou o seu objetivo na vida do Felisberto. O que é terrível de se constatar, de se pensar, é que ele teve a ajuda dos pastores adventistas para alcançar esse objetivo na vida do Felisberto. Amados, eu tenho certeza absoluta que nenhum pastor adventista fez teologia, se propôs a fazer teologia para ajudar o inimigo. São homens consagrados, sinceros, né, que desejam trabalhar para levar almas para as mansões celestiais. Homens guiados, eles desejam ser homens guiados pelo Espírito Santo para conduzir pessoas para a salvação. Homens que, cheios de boas intenções, das suas boas intenções, em ajudar a Deus, precisam saber que apesar dessas boas intenções, eles estão ajudando na verdade o inimigo, ensinando que as pessoas vão pecar até a volta de Jesus. Eles precisam saber que eles estão sim ensinando salvação no pecado e também ajudando Satanás a alcançar o seu objetivo na vida das pessoas, que é mantê-las no pecado até que seja tarde demais. Amados, eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou mais um pobre, miserável nesse mundo, carente da graça de Deus. Mas eu tenho um desejo ardente no meu coração, e tenho certeza que você também tem, de ser libertado desse mundo onde coisas terríveis estão acontecendo. Pais matando filhos, sabe? Pessoas morrendo de todas as formas. Deus está ansioso para nos libertar desse mundo. Então, irmãos, nós precisamos nos unir em oração uns pelos outros. Pastores precisam tomar consciência do que eles realmente, na prática, estão fazendo e se arrependerem antes que seja tarde demais. Converse com o seu pastor, converse com seus irmãos, esteja atento, irmãos. Existe uma responsabilidade sobre os pastores que é muito grande, porque eu estou falando aqui, sou um João Ninguém, né? E quando uma pessoa como eu fala, poucas pessoas dão crédito, mas quando um pastor fala, a mensagem dele, a palavra dele é mais aceita, é mais ouvida. Então tem uma grande responsabilidade, porque está influenciando a muitas pessoas. Então que Deus possa nos ajudar como um povo, que nós possamos, irmãos, estar atento ao tempo em que nós estamos vivendo, que é um tempo de julgamento, de juízo, de decisão quem será salvo. Que nós buscamos estar então entre os que estarão realmente preparados para a volta de Jesus. E que nós também, como um povo, ao distribuirmos livros para as pessoas, estejamos atentos às mensagens contidas nesse livro.
É incoerente eu distribuir um livro e eu mesmo não estar atento às informações nele contidas. Que Deus possa nos libertar, nos perdoar, nos transformar. Que nós possamos pregar o Evangelho eterno, não apenas com argumentos, mas sobretudo com o testemunho vivo do que a graça de Deus pode fazer na humanidade. Que nós sejamos representantes desse poder da graça de Deus aqui neste mundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Existe mais poder na graça de Deus do que poder no pecado, do que poder no inimigo. Nós devemos exaltar o poder de Deus e viver buscando esse poder como testemunha em nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos liberte antes que seja tarde demais.